Iniciamos então a gravação e abrimos a sessão com o trabalho do professor Tiago Alves Valente, Literatura Juvenil Fazendo História, Áreas em Convergência. Então, passo a palavra ao professor Tiago. Boa tarde oficialmente agora, né, todo mundo. Prazer estar aqui para a gente poder apresentar. Já justifico que eu vou apresentar, né, o Ricardo sabe disso, eu vou ter que me retirar, porque nós estamos vivendo uma situação, né, bastante interessante com o online. Para quem tem cargo administrativo, né, Ricardo, as pessoas acham que a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu vou ter que apresentar e correr para o campus. Então peço desculpas, né, porque tem sido muito legal participar e tenho certeza que nesta tarde vocês estão em boas mãos, que é do amigo aqui, Ricardo, que além de ser do nosso grupo de pesquisa e tudo mais, né, Ricardo, companheiro de várias jornadas, né, e além da amizade, é a seriedade com que ele conduz as coisas. Eu tenho que dizer que o que eu vou apresentar agora tem muito a ver com a proposta do simpósio, que está diretamente ligada ao nosso GT da Ampol. Estamos aqui na Abralic, mas está ligado ao GT da Ampol, que é uma proposta de livro que nós estamos elaborando neste momento, sobre teorias críticas da literatura juvenil brasileira, ou, em outros termos, sobre capítulos que tratem de aspectos teóricos atualizados, teorias, vamos colocar do seguinte modo, usadas nesse campo de estudos, de um modo que dialogue, sobretudo, com quem está chegando neste campo, né? Pela falta, não pela falta, mas porque é uma lacuna em termos de obras de referência. Então, no meu caso hoje, eu vou pincelar, inclusive eu vou fazer algo bastante sintético para a gente garantir, né, as outras apresentações, mas porque também é um livro em elaboração, minha parceria com a professora Clarice Lotterman, para escrever sobre a relação da literatura juvenil com a história. Então, eu vou fazer alguns comentários teóricos, vou lançar mão de uma obra, né, dos anos 80 para problematizar algumas questões e, infelizmente, não vou participar da discussão, mas tenho certeza que depois do Ricardo passa para mim, né, o que for discutido. Então, vou colocar aqui a apresentação. Carregou, né? Eu estou vendo aqui que estou com 2 suportes, eu vi que carregou. Nós vamos ter aquele probleminha, né, Tati, de ter que ir usando, né, as abas aqui, o sistema está carregando por inteiro, né? Mas a gente vai dá para conversar mesmo assim, dá para apresentar mesmo assim. Literatura juvenil, fazendo história, áreas em convergência. Portanto, o tema, né, o título é sempre ter um caráter mais literário, mas basicamente o que nós estamos apontando, eu e a professora Clarice, é recuperando uma discussão que na literatura não infantil, não juvenil, é uma daquelas discussões bastante teóricas, que é a relação, no caso, entre história e literatura. Tudo bem o áudio, pessoal? Estou dando para ouvir certinho? Tá? Bem, eu coloco aqui uma citação teórica para servir de mote, que é essa aqui, da Linhart, O Pensamento. Tal como a literatura, a história, enquanto representação do real, constrói seu discurso pelos caminhos do imaginário. No caso da história, o passado é inventado, os fatos são selecionados, a memória é criada, a história é fabricada. Mas se trata de uma produção autorizada, circunscrita pelos dados, a passeidade, as fontes, a preocupação com a pesquisa documental e os critérios de cientificidade do método. Na narrativa literária, este componente de liberdade construtiva e de voo de imaginação é mais amplo, podendo esquecer um pouco as condicionantes da testagem das fontes. Para quem conhece algumas discussões sobre romance histórico ou sobre o novo romance histórico, esse tipo de colocação teórica é muito trivial, digamos assim, no campo não infanto-juvenil. E por que isso acontece? No campo da literatura para crianças e jovens, nós partimos historicamente de alguns pressupostos, e um deles está diretamente vinculado a uma ideia de que a literatura para criança ou para jovem ela cumpre um papel escolar, ela cumpre um papel de paradidático. Então, se a gente observa a produção que tem essa temática, muitas vezes ela está vinculada a uma ideia de que a gente incorpora história para explicar para as novas gerações o que é essa história.
né? Como que ela se dá, como que ela vai ocorrendo. Bem, só que isso não é verdade, né, em termos estéticos, no sentido de que há uma produção, essa produção que se pretende descolar esse caráter paradidático, ela tem um dos seus exemplos, que eu poderia dizer mais representativos, nesse livro editado em 1981, é o De Olho nas Penas, de um clássico, né, de uma autora canônica da literatura para crianças e jovens no Brasil, que é Ana Maria Machado. E é um livro interessante da gente pensar, porque ele equivale a uma vertente que eu vou apontar aqui para efeito de problematização, que é aquela em que olha para a história como material ficcional, tal como a citação teórica trouxe. E que é algo que poucas vezes na literatura para crianças, não para jovens, né? Para jovens já tem uma produção estética mais adensada, mas na literatura para crianças nós temos um nome que continua assim sendo um paradigma, e vocês sabem, né, já vão deduzindo quem que fez isso com uma maestria que poucos escritores fariam, e é difícil você encontrar isso para crianças de um modo tão interessante, que é o Monteiro Lobato. A gente olha ali para a Chave do Tamanho, continua sendo uma árvore das poucas num vasto deserto da produção para crianças, em que a história que eu falo com H maiúsculo, digamos assim, né, a história tomada factualmente, ela é incorporada, ela é redimensionada, ela é ressignificada como elemento da ficção, e não somente como uma mera ou um subterfúgio, né, uma ficção que encontra uma forma de contar o que foi a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a questão de tratar fatos históricos para crianças ainda demanda aí, não sei se demanda, né, mas é um campo bastante interessante se pensar mais nas lacunas do que nas presenças. Agora, para jovens, a gente já tem uma caminhada. E a Ana Maria Machado faz parte, dos anos 80, dessa busca da história. Claro que aqui tem uma temática formativa muito importante, que tem muito a ver com o seu momento. Estamos falando de 81, momento ali dos anos 80 de abertura política do Brasil, né, após o anos de ditadura. E o De Olho nas Penas é justamente sobre isso. A história ela é concomitante ao seu momento histórico, né, a narrativa, tem como protagonista o Miguel, um menino de 8 anos, e o mote da história é o seguinte, né? Esse menino ele tem dois pais, né? Evidentemente tem um pai biológico e um pai de criação, e com 8 anos ele já passou por 5 países, porque o leitor vai deduzir, né, no começo da história, de que a família dele teve algum problema com o regime. Portanto, ele é um exilado, e tem uma duplicação no problema identitário. Primeiro, que é ser brasileiro e latino-americano, e segundo, quem eu sou nesse mundo, né? Eu passei por 5 países, tenho 2 pais, e afinal de contas, como é que eu fico? Aí a gente já tem uma inventividade bastante interessante. Por quê? Porque para lidar com isso, a Ana Maria vai optar pela, pela pela inserção na fantasia, pela inserção no onírico. Né? Então, como que se dá a história? Esse menino, numa noite de raios e trovões, será visitado, menino sem pátria, isso mesmo, será visitado por uma figura mítica, que ele vai chamar de amigo, e o leitor vai percebendo ao longo da narrativa, porque essa visita vai durar praticamente a narrativa toda, desse ser que você vai também entender, né, o leitor vai entender que é o Deus Sol, ele é uma entidade mística e mítica latino-americana, e daí o intento da narrativa, evidentemente, de trazer para o leitor dos anos 80 um personagem que não seja americano, que não seja Pato Donald, né, que não seja da cultura de massa americana, e aí eu trago um trecho da história. Miguel tentou ver um amigo melhor, brilhava muito, parecia coberto de ouro. A pele era cor de cobre avermelhada. Na cabeça, um diadema de ouro bem no alto, todo trabalhado. Brincos pendurados nas orelhas, enormes. Não tinha viseira nem máscara, mas tinha uma narigueira também de ouro que escondia parte do rosto. É uma imagem, evidentemente, que você vai encontrar em livros que nós encontramos, livros de história, de astecas, incas, maias.
uma ruptura da descrição do herói fora do contexto latino-americano. Penduradas no pescoço, cobrindo o coração, placas de ouro formavam um peitoral, e o ouro continuava em braceletes, pulseiras, tornozeleiras. O amigo parecia um só humano. Esse amigo vai se confundir com a figura do pai, com essa figura paterna para essa criança que muito carente. Aí eu coloco outro trecho. Veja, essa figura vai se confundir historicamente, subjetivamente, então, com essa busca de quem eu sou em termos de filho, né, dessa família, e em quem eu sou em termos de cidadania, em termos de representação social. E sabia também que existia algum mistério com o pai Carlos, um pai que ficava muito tempo sem vir ver o filho, e que sempre estava meio diferente quando aparecia. Às vezes de óculos, às vezes de bigode, barba, às vezes com uma cor diferente de cabelo, e sempre com um nome novo. Mas Miguel sabia sempre quem era. Essa reflexão, né, esse narrador que vai se colando ao protagonista, tem a ver com a sensação que ele tem com essa figura que o carrega no colo e faz uma viagem pela América Latina neste sonho, essa vivência onírica que este menino está tendo com esse Deus Sol, com essa figura da cultura latino-americana. E um terceiro trecho é quando eles estão visitando a Amazônia. Miguel entrou no rio para tomar banho. Não tem como você não lembrar de Macunaíma. Virou ticuna, antes mesmo dos ticunas terem aparecido, no tempo em que só existia no mundo o grande espírito de Lute. Miguel gostou de ter virado ticuna para saber disso. Ficou querendo virar Jurna, e Maué, e Capora, e Beiço de Pau, e Arara. E todo tipo de índio para saber, na pele molhada, como todos tinham começado, e como tinham aparecido os bichos todos. Então a narrativa vai se envolvendo com essa visada que está rompendo, evidentemente, com um modelo de ficcionalidade muito comum para o mercado editorial brasileiro nos anos 80. Bem, daí, né, o texto ele continua, as imagens são poéticas, é um livro que tem um grau de complexidade para esse jovem leitor. Eu diria que, estando em 2022, continua esse texto sendo um texto desafiador para o nosso adolescente, porque as referências que estão neles não se entregam tão fáceis, né? Claro que não tem um grau de complexidade de uma narrativa como a Macunaíma, que é uma narrativa erudita, mas tem um grau de complexidade à medida que nós, brasileiros, somos um país ainda muito virado, muito de costas para a Latinoamérica, né? Nós ainda continuamos com padrões eurocêntricos muito fortes, né, de cultura, de narrativa. Então, nesse sentido, o texto da Ana Maria Machado me interessa, porque a partir dele a gente pode olhar a produção que se faz nos anos 80, 90 e 2000 e levantar algumas indagações ou algumas reflexões. A revisitação histórica como tendência temática da literatura brasileira é algo muito caro para a nossa história literária. Isso é Antônio Cândido, né, Ricardo? Antônio Cândido é 100% aqui, poderíamos brincar. É a questão da identidade nacional na literatura brasileira. É também caro, né, em termos de recurso estético para a literatura não adulta. O deslocamento espacial como forma de conhecer o espaço-tempo nacional. Muitas editoras continuam lançando séries que retomam algo que Bilac fez lá em 1909, com Viagem através do Brasil. Né? Através do Brasil, que os dois garotos saem pelo Brasil, conhecendo a nossa história, as nossas regiões. Se a gente olhar um pouco, se a gente olhar com mais atenção, é um forte mote ainda para as editoras escrever e na perspectiva de trazer, muitas vezes, escritores renomados para apresentar o Brasil. É algo que está no nosso DNA, essa vontade de se apresentar para si mesmo. A ficcionalização como forma de aproximar o leitor mais jovem de momentos importantes da história brasileira. E aí vem uma problematização estética que nós poderíamos lançar. E no afã de fazer isso, muitas vezes nós vamos ter narrativas muito frágeis, narrativas que mesmo na mão de escritores que escreve bem, crônica, romance, ele vai ter muita vontade, até por encomenda da editora, e acaba que nós vamos ter uma leva de narrativas frágeis do ponto de vista ficcional, que quando a gente chega ao final tem a impressão que é um grande manual de geografia e de história. Sobre isso, me interessa ainda uma reflexão
do Peter Hunt, em que ele coloca o seguinte: claro que é fácil demais meramente apontar o quanto devemos ser autoconscientes. No caso da relação entre literatura e história, isso é elementar. À medida que, quando nós olhamos para a produção de literatura para o jovem leitor, o papel da crítica é justamente ponderar em que medida a história está sendo usada como elemento fundamental para dar aula de história, em que medida a história está virando um elemento ficcional de maior inventividade, maior elaboração estética. Ou, como muitos pós-estruturalistas, nos deixar no vazio desconstruído sem ter para onde ir. Na literatura para criança e jovem, há alguns aspectos teóricos importantes a gente pensar. Estou lamentando ter que sair, gente. Eu gostaria de discutir isso, viu, Ricardo? Que é o seguinte: de um lado, você tem um texto que se quer extremamente estético e não importa o que diz. Me parece o texto hermético, o texto que não chega no leitor. E no outro extremo, você teria aquele texto em que se mastiga tanto a história, em que ele se torna paradidático. Como a gente lidar com isso vai ser o trabalho talvez mais para o escritor do que para a crítica. Por sorte, o lado positivo do pragmatismo crítico literário das crianças me anima a buscar as implicações de alguns dos nós ideológicos que encontramos. Talvez o mais importante desses nós, bem como que provoca uma cegueira defensiva, seja a questão do texto. Que status ele tem? A quem pertence? Daqui para onde vai? Eu acredito que esse para quem pertence seja um dos problemas teóricos mais instigantes que o nosso livro, que nós estamos tentando elaborar sobre teorias críticas, possa trazer. Porque nós temos campo da sociologia dialogando com a literatura, psicanálise dialogando com a literatura, história dialogando com a literatura, questões como feminismo, teorias, a questão afro-indígena, entre tantas outras, né, Ricardo, completamente pertinentes e que vão caminhar para essa indagação. Em que medida, né, nós temos que olhar para a literatura e preservá-la como literatura para que não se torne um manual. Pessoal, eu paro por aqui, agradeço a atenção, acho que fiquei dentro do tema, né, do tempo, né, Tati? Antes que o Thiago fuja, né, que ele corra, fiquei super interessado, né, porque ontem eu estava em São Paulo, hoje estou em BH, Belo Horizonte. Fui tomar um café e fiquei lendo o Bakhtin, sabe? Do Bakhtin, né, Thiago? Fala como o texto se renova culturalmente, né? Sim. E naquele texto não só quando ele discute Dostoiévski, mas você pode, né, pensar em qualquer obra, né, Thiago? E quando você traz um texto desse, que você contextualiza a década de 80, mas ele não acabou, né? Foi o que você falou, ele hoje é muito mais contemporâneo, porque a crítica de hoje, um texto desse aí, vocês pincelaram, souberam escolher muito bem, né? E eu tô ferrado, cara, porque eu escolhi um texto tão bom, peguei aquele texto do Catálogo de Perdas, e eu começo a ler aquilo ali, começa a me emocionar, entendeu, Tatiana? Então você mexe tanto com você, né, no existencial também, não só no... Então aí mostra, né, Thiago, a força da linguagem, né, de um autor, né, de um escritor. Você vê a força da linguagem aí, né, que é a força da linguagem do Lobato. Então é importante isso, a gente vê essa força da linguagem, essa porrada, né, que a literatura dá na gente. Sim, sim. Hoje de manhã tivemos a apresentação da Marina, né, que tratou de literatura indígena, a Lígia está tudo junto, né? E ela trazia, eu me lembrava desse texto, né? Quero dizer, a gente está aí pleiteando de algum modo como sociedade, ou ao menos um segmento, para que essas vozes sejam ouvidas. Quando você lê na Maria Machado nos anos 80 um texto desse, né, atualiza tudo, né? Quer dizer, continuamos com os nossos mitos secundários, né, diante de outras produções que, pelo poder de mercado, pelo poder de penetração, secundarizam outras questões que para nós seriam muito mais interessantes como brasileiros.
Uhum. Verdade. Não é? Então tá bom, gente. Fica à vontade aí, Ricardo. Parabéns, Thiago. Um grande abraço. Pessoal, valeu, viu? Prazer estar com vocês mesmo. Depois você me passa aí as outras Obrigado. apresentações. Um Muito abração. obrigado, viu, Thiago? Até mais. Agora a apresentação vai ser de Luciane de Souza Feitosa, as obras de Victor Hugo no Brasil entre adaptar e ou traduzir os clássicos para o jovem leitor. Passo então a palavra aí a Luciane. Boa tarde, pessoal. Vou só abrir aqui a tela. Isso pelo final. Vocês já estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Certo. Então, Luciane, antes de você começar, licença. A gente está tendo um probleminha em relação a essas apresentações. Então, o ideal, porque está em tela inteira no seu computador. Então, fico passando tela por tela, né? Isso, porque aqui você colocou em tela cheia que não apareceu para gente. Ok. Tá certo? Tudo Obrigada. Bem. Certo. Então, boa tarde novamente. Eu agora irei continuar essa discussão, acredito eu, né, sobre esse tema que o professor iniciou, né, nessa tarde, falando, inclusive, sobre essa literatura para didáticos, adaptações, esse universo, né, de livros que são oferecidos, né, para os leitores, para os jovens leitores, para as crianças. Então, esse trabalho aqui, ele foi um trabalho extenso que eu desenvolvi junto com o professor Diógenes, na Universidade Federal do Piauí, foi tema da minha dissertação de mestrado. E aqui eu trago uma discussão que fala sobre os clássicos, né? A adaptação dos clássicos. Lembrando que essa clássica frase, né, era uma vez, já nos remete a todo um horizonte, né, de ficcional, é uma frase muito, muito forte nesse sentido, e tem tudo a ver com a adaptação, porque através da adaptação, quando a gente pensa nesse conceito, a gente percebe que os escritores registraram, né, essas narrativas orais para dentro do contexto escrito, e nesse sentido, nós salientamos que esse é um processo muito frequente no cotidiano da sociedade, né, através da televisão, do cinema, do teatro, músicas, né, do romance. Nós temos todo um contexto de adaptação que muitas vezes os leitores, os ouvintes, a sociedade não tem tanta ideia. Inclusive, tem uma música, né, que está aqui na região do Piauí, Maranhão, que fala sobre os capitães da areia, né? Então, traz um contexto, né, de uma obra literária para um contexto musical. Confesso que não sei muito bem a letra da música em si, mas sempre remete a algo, a literatura, né? Está se falando de alguma maneira de literatura, de um tema da literatura. Então, esse contexto, né, da adaptação literária, ele passa por algumas questões, né, conflituosas, porque há toda uma crítica que vai considerá-la suavização, violação. Inclusive, quando você estuda um autor canônico e no contexto da adaptação, você diz, tu estudou adaptação como se fosse um estudo menor, coisa que não é, né? Então, entra dentro dessa discussão, né? Violação, suavização, quando, na verdade, os próprios autores, como Victor Hugo, Racine, Shakespeare, fizeram adaptações de suas peças ou de seus textos, inicialmente pensados, né, como textos escritos em si, obras literárias, mas fizeram essa transposição para o teatro. Então, dentro
próprio contexto, há sempre essas adaptações. E nos deparamos com o fato de que, por exemplo, adaptar Romeu e Julieta para o balé, para a ópera, é considerado mais aceitável que transpor a peça para o cinema. O cinema também entra dentro, né, dessa perspectiva, né, como uma arte menor, né, podemos dizer assim. É isso que os autores vão definir, vão trazer essa reflexão também sobre o cinema. E tudo isso, né, querendo ou não, tem a ver com a reprodução em massa, né, da obra de arte, que é um tema que o Benjamin, sobre o qual o Benjamin discorre. Ele vai dizer o seguinte: fazer as coisas ficarem mais próximas, né, aspas, é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos os fatos através de sua reprodutibilidade. Então, nós temos a reprodução em massa de Romeu e Julieta, da obra de Victor Hugo, Corcunda de Notre Dame, a reprodução em massa de Machado de Assis, e, enfim, a reprodução em massa dessa literatura. E agora, no contexto que nos interessa aqui, pensando nesse leitor, né, nessa criança, desse jovem. Então, a reprodução técnica da obra de arte é um processo relativamente novo. Segundo o Benjamin, ele ocorre através de saltos separados de longos intervalos, mas com intensidade crescente. Então, ele traz, né, a gente pode pensar nesse contexto da imprensa, a grande repercussão que teve a imprensa, e posteriormente o cinema, como também sendo um grande promotor desse movimento de reproduzir, de tornar a arte mais acessível, de adaptar também, né, nesse contexto. Então, a transposição para outra mídia, ou até mesmo o deslocamento de uma mesma mídia, é uma adaptação, segundo Útil. Essa autora, ela foi fundamental nessa discussão. Sempre significa mudança, ou na linguagem das novas mídias, reformatação. Então, pensar nessa questão da adaptação como a transposição, por exemplo, de uma mídia para outra, o deslocamento dentro, muitas vezes, de uma mesma mídia. Então, a gente pode pensar na escrita para a tela do cinema, ou da escrita para a escrita. Então, é uma discussão bastante ampla, e o que vai haver, né, nesse sentido, é uma sugestão de que nós percebamos a adaptação como um palimpsesto, uma obra palimpsestuosa, ou seja, o palimpsesto é uma espécie de pergaminho onde você conseguia, né, no passado, apagar, entre aspas, e escrever em cima, novamente, mas sempre aquela escrita anterior, ela ainda continua nítida, se deixa entrever em cima daquele novo. Então, em resumo, a adaptação pode ser descrita do seguinte modo: uma transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis, um ato criativo e interpretativo de apropriação e recuperação, um engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada. Então, a adaptação nesse contexto seria um gênero, ou seja, um produto, mas, ao mesmo tempo, ela tem essa característica de também ser um processo. Um processo de quê? De transposição semiótica, de decodificação de uma língua para outra, ou dentro de uma obra, né, num contexto em que as obras são da mesma língua, né, dentro do mesmo contexto, e a adaptação para crianças e jovens. Então, são amplos contextos, sendo que a adaptação para crianças e jovens pode estar relacionado a todos esses outros mencionados anteriormente. E aqui eu trago, no meu trabalho, uma vasta conceituação sobre o que é adaptação, e aqui eu vou ressaltar alguns elementos, quando, por exemplo, Azevedo diz que é a alteração de elementos não essenciais. Então,
a alteração de elementos não essenciais na estrutura de uma obra, com vistas a possibilitar a recepção dessa pelo leitor comum de uma dada sociedade. Então, vamos percebendo os conceitos, como eles em si já deixam entrever um debate, né? O leitor comum, qual é o leitor que não é comum? Então, a gente fica pensando todo tempo, porque é isso, né? Refletir sobre uma temática é isso. Uma temática nova, né? Discussão nova. E elementos não essenciais. Quais seriam esses elementos não essenciais? Então, Grijó já vai trazer mais essa questão mercadológica da indústria, né? Do livro, da indústria cultural, podemos dizer assim. É um dispositivo didático metodológico, no sentido de iniciar os alunos, está faltando uma outra aspas aí, iniciar os alunos com apelos difíceis de resistir, né? Então, tem todo um contexto dentro dessa indústria do mercado. Que apelos são esses? Às vezes, também o próprio preço, uma adaptação pode até custar mais barato do que o outro texto, e a escola vai levar essa adaptação, vai levar o quê? O texto fonte ou levar a adaptação? Então, tem toda essa discussão também, que é possível ser feita. Calado já vai dizer que é uma oportunidade de conhecer textos que atravessam séculos, inclusive a pessoas que leem as adaptações e pensam que fielmente que estão lendo o texto fonte, né, o texto não adaptado, que pensa que está lendo uma tradução, quando na verdade são adaptações. E há também um convite a vermos a adaptação como uma prática dialógica. Então, nesse sentido, nós articulamos, né, o nosso trabalho com os conceitos de plágio, autoria. A gente tem que lembrar que essa ideia de autoria nem sempre existiu, então isso já livra, né, que como essa questão do plágio, né, já traz um pouco assim, alivia, aspas, né, essa questão do plágio, considerando que algumas temáticas, assim como os mitos, elas são vistas assim como universais, então tem toda essa discussão, e há também essa diferenciação entre pastiche, entre paródia, dada a adaptação está mais para pastiche ou para paródia, na concepção de Bakhtin. Caso não haja um ataque direto, uma ironia, né, você está no campo do pastiche, caso você perceba essa deturpação, essa sátira, alguma comicidade, você já estaria no campo da paródia. E o que Bastos vai dizer é que nós estamos dentro de um contexto em que o texto é infinito. Aí articulamos a todo um contexto de intertextualidade, o texto sendo infinito, então ele vai pressupor várias leituras, várias interpretações, várias escritas desse mesmo texto. E a discussão também vai ser bastante profícua no sentido de pensar sobre a tradução, porque a adaptação é vista por alguns autores como um recurso adotado pela adaptação, quando ela quer, muitas vezes, explicar um termo ou não tem um correspondente daquele termo na língua, então vai haver uma substituição, vai haver uma omissão. O fato é que os autores, né, eles vão convidar a não se, que o adaptador, o leitor, a crítica, não fique preso estritamente a essas noções de equivalência, de fidelidade, e a ideologia, essas questões ideológicas, né? E agora, o que é que eu faço? Então, na minha dissertação, a gente fala, por exemplo, sobre alguns temas que são bastante complexos, dentro do contexto da obra de Victor Hugo, e como é que eles são apresentados na adaptação Corcunda de Notre Dame. Há uma suavização, como é que é feito isso? Né? Então, nós estamos no contexto da Idade Média, então aqui eu apresento alguns meios de acesso ao texto literário e trazendo uma
questão, né, que é bastante complexa também, discutida. O Guarani teria sido essa primeira obra que foi feita a adaptação, obra nacional, né, que é uma discussão. Ora, agora vocês querem adaptar até obras nacionais? Como assim, né? O Guarani teria sido uma dessas primeiras obras, e aqui está a obra que eu estudei, gente, essa obra, O Corcunda de Notre Dame, da Scipione, da editora Scipione. Eu esqueci de dizer, eu sou formada em francês, então isso facilitou meu trabalho, eu já estou praticamente terminando, para não me estender muito. Então, aqui, antes dessa nacionalização da literatura, a gente sabe que havia muita leitura desses clássicos, né? E com esse ideal nacionalista, a gente vai ter essa produção brasileira, inclusive o professor falou anteriormente sobre aquela obra dos meninos que saem viajando, então já é um outro contexto. E a obra que eu estudei se passa em 1482, Idade Média, e como é trazer a Idade Média, pensando, por exemplo, em questões como a pena de morte, a Esmeralda, no contexto da literatura infantil, por exemplo, no filme, não passa por tamanhas atrocidades como na obra de Victor Hugo em si. Então, eu reflito sobre essas questões, né, dentro da obra, questões também sobre o grotesco, sobre o sublime, porque Quasimodo, na verdade, é uma personagem sublime, horrendo fisicamente, mas sublime. Então, essas discussões estão presentes, né, no trabalho, e pensando sempre nesses aspectos textuais, extratextuais, nesse autor, obra, leitor, adaptador, esse percurso, né, esse sistema. E o nome do adaptador, né, é o Jiro Takahashi, que, querendo ou não, é leitor também. Então, qual a visão dele ao fazer essa adaptação para crianças e jovens? Então, não vou me estender mais, nós podemos ler mais no trabalho, com fé em Deus, nós publicaremos. Obrigada. Gostei muito do seu trabalho, Luziane. Manda um abração para o Diógenes. Certo. E é legal que vocês estão, assim, uma abrangência teórica que mostra a densidade, que a gente não pode tangenciar a leitura, né? Então, vocês pegaram vários contextos de crítica, de teoria, não é nem crítica literária, Isso. É teoria mesmo. Então, a teoria é densa, né? Então, partiram da adaptação, mas vocês estão abrindo, né, para várias perspectivas, como se fosse também um trabalho diacrônico, de retomar conceitos históricos, teóricos sobre a questão, e depois focar numa obra específica, não é isso? Isso. É mestrado ou doutorado? Mestrado, concluí já. Ah, que legal. Ah, você já terminou. Terminei. E vai começar o doutorado agora ou não? Estou fazendo. Tá, perfeito. Obrigada. Mais alguém, gente, que queira fazer alguma consideração? O pessoal é meio silencioso, né, Tatiana? Jorge está ali, eu acho que ele está nervoso. Você estava nervosa, Luziane, para falar ou não? Eu estou nervoso sempre, professor. Só no tempo, porque é pouco, eu estou com cronômetro. Eu acho que o Diógenes conversou com você sobre isso, com a questão do tempo. Realmente você gosta... Não, mas é isso mesmo. Eu acho assim, que essa coisa, esse lance do tempo é tão complicado, porque a gente tem que delimitar um tempo, e, na verdade, a gente quer mostrar o trabalho, né? Então, você fica assim, nesse período da pandemia, que a gente ficou isolado, sem poder conversar muito, eu acho que isso gerou uma certa ansiedade, né? Porque a gente não teve muita interlocução, por mais que eu, por exemplo, adoro a sala de aula. Eu dei aula online agora há pouco tempo, 2 anos dando aula online. Minha aula é péssima online, sabe? Porque muita gente saía, né, não ligava, e você ficava sem conversar, sem tomar uma água,
sem fazer um gesto, né? Você acaba virando um pai de santo, né? Porque É. você fica o tempo inteiro. Tem alguém aí? Exatamente. Né? Viu, Luziane, eu escrevi um textinho aí sobre Vitor Hugo em cordel, depois você dá uma pesquisada. Eu acho que é do Rinaré o texto, que a gente... Acho até que foi uma revista que o Thiago... É legal isso aí, viu? E aí no Piauí deve ter bastante cordel, ou não? Temos sim, temos toda uma tradição, né, em relação ao cordel. Fiquei curiosa agora. Depois eu passo para o Diógenes. Tá certo. Luciane, deixa eu te fazer uma pergunta. Certo. Você chegou a trabalhar também com adaptação para filme? Porque eu fico pensando como que seria interessante também pensar o filme na formação de jovens leitores, porque muitos jovens conheceram as obras por meio do filme. Isso. Isso daí ficará para um próximo momento, inclusive nesse contexto porque é muito interessante. O filme, ele parece que dá uma suavizada maior ainda do que na escrita. Porque a questão da imagem, né? Também, imagina aí a Esmeralda enforcada. Imagem e som, né, Luziane? Porque, de uma certa forma, os próprios personagens passam a ter voz e essas vozes são ouvidas, né? Isso. Eu trabalhei o ano 2020. Eu iniciei, na verdade, porque logo em seguida já entrou a pandemia, com os meus estudantes do ensino médio, a questão da literatura e cinema, né? Fazendo aí um conjunto aí de um cinema literário, né? Então, os alunos liam os livros, né? E, em seguida, fazia a apresentação dos filmes e depois a gente debatia sobre as diferenças que existem entre um e outro, né? Então, a gente convidou alguns professores de sociologia, de filosofia, de artes, então teve uma multidisciplinaridade muito bacana e que envolve bastante os estudantes. Eu achei muito bacana esse projeto que a gente realizou na ETEC aqui em São Paulo. E é muito rico, né, trabalhar com a questão cinematográfica associada à literatura, né? Sim, até porque essa relação modifica a relação entre o receptor e a obra. Então, isso pode até aproximá-los, de certa forma. Então, é muito interessante trabalhar essas questões. Eu penso nisso porque, no caso, eu estudo Anne de Green Gables no mestrado. E, na verdade, essa obra ela ganhou destaque nos últimos anos por causa da adaptação. Então, para você ver como que tem toda uma relação entre obra, receptor, e aí o filme, no caso. Muito interessante. Muito bacana. Parabéns pela apresentação, Luziane. Obrigada. Então, seguimos, então, com a apresentação do Jorge, que se intitula Teorias e Ações da Literatura Juvenil no Ensino Médio, Dissonâncias e Oposições. Luziane, você pode encerrar a apresentação de slides, sim. por favor? Sim. Pronto. Obrigada. Jorge, então a palavra é sua. Tá joia. Eu só preciso achar aqui, tá? Porque eu sou meio lesado com essa questão tecnológica. Acho que agora foi. Foi? Foi. Foi? Foi sim. Tá. Então, o título do meu trabalho é Teorias e Ações da Literatura Juvenil no Ensino Médio, Dissonâncias e Oposições, né? Realizada por mim, Jorge Santana. Sou mestrando da UFMS, né, no campus de Três Lagoas, e meu orientador é o Ricardo Magalhães Bulhões, né? Então, vamos lá. O objetivo deste trabalho, né, ele vai buscar analisar o tratamento com a literatura infanto-juvenil no ensino médio por meio de uma perspectiva teórica, né, trazendo aí algumas teorias, indicações e ações, principalmente o que se referem aí
aos currículos escolares, né, e também a questão da formação dos professores nas universidades, né. Existe uma indagação norteadora dessa pesquisa, que indaga sobre a existência, né, de dissonâncias curriculares na formação docente pelas universidades, ou no plano de ensino, no ensino médio, de uma escola técnica estadual, no que tange a questão do ensino da literatura, né. Eu vou falar o locus em que eu estou inserido, que é uma escola técnica estadual, né, aqui no interior de São Paulo, que é a ETEC, que é bastante conhecida, e uma rede muito grande, né, de escolas. E a minha formação é em letras, língua e literatura de língua inglesa, né? Mas a partir do momento que você adentra para dar aula na ETEC, não, né? Eles te jogam em todas as disciplinas que envolvam linguagem, tá? Independente de você ter, por exemplo, a formação em língua portuguesa, tá? Então, tive muitas disciplinas voltadas nessas áreas, inclusive. Então, o pressuposto aí que a gente tem, né, para responder essa pergunta, é de que ocorre, sim, uma dissonância entre a formação dos professores de ensino médio técnico, né, que é onde eu estou inserido, e no qual a gente considera que, ainda que as disciplinas que contemplem a literatura juvenil oferecidas no ensino superior, embora sejam suficientes, elas demandam, né, nos planos de ensino, um olhar mais atento para esse problema, né? No entanto, há de se questionar também sobre os currículos escolares, que por vezes não expressam com clareza os objetivos com o trabalho literário no ensino médio técnico, né, configurando assim uma verdadeira oposição entre essas relações. Tá? Partindo aí das minhas notas introdutórias, a gente pode pontuar que a escola é uma dos grandes responsáveis pela formação leitora, né, dos seus estudantes. Logo, a literatura pode auxiliar na formação dos estudantes críticos e reflexivos, bem como favorecer o aprimoramento da expressão oral e escrita, além do desenvolvimento psicológico, intelectual e humano. Entretanto, é possível salientar que a Escola Técnica Estadual, né, a ETEC, ela vai desconsiderar que o professor de língua e literatura trabalhe em literatura com adolescentes, e, por outro lado, a nova BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, parece ignorar o papel crítico, reflexivo e também humanizador que a literatura pode empreender no âmbito escolar. Eu estou indo muito rápido? Não, Jorge, está perfeito. Ok. Então, ainda nas minhas notas introdutórias, a gente sabe que o trabalho com a literatura nas escolas, ela tem se tornado improdutiva, mesmo porque a literatura, ela está vinculada, né, à língua portuguesa, ela não tem a sua autonomia, né, e principalmente no que tange aí aos leitores críticos e reflexivos. Portanto, o caminho pretendido neste trabalho é analisar não apenas os planos de ensino, né, dessa escola técnica, né, comparando com a nova BNCC, juntamente com as teorias literárias juvenis, no qual acredita-se que esta ação se torne importante para que os professores de língua portuguesa e literatura repensem o seu modo de tratar os textos literários. Essa pesquisa, ainda no que se refere aos percursos teóricos, né, divide-se em duas partes. Tá? A primeira vai ser pautada sobre uma perspectiva teórica, onde serão discutidas as questões que envolvam a literatura infanto-juvenil e a escola, né, associando o currículo escolar e a formação docente. Tá? Tratamento, e aí, nesse percurso, a gente verificou que o tratamento dado ao ensino de literatura, né, no decorrer aí finais do século XVIII, início do século XIX, né, não passava de um simples objeto pedagógico, né, com fins de estudos linguísticos e, inclusive, normas cívicas, né, passando, depois das décadas de 20, né, com a transformação promovida principalmente por Monteiro Lobato, onde ele manifestava em suas produções a fala tipicamente brasileira, com uma linguagem descontraída, né, em que ele se distancia dos modelos de caráter pedagógicos ou cívicos, né, de décadas anteriores.
No meu trabalho, eu ainda vou discorrer sobre as décadas de 30, 40, 50 e 60, né? Mas dando ênfase mais para a atualidade, e vou pontuar que é a partir aí das décadas de 70 em diante, né, que a literatura infanto-juvenil ela vai ganhar aí uma notoriedade, né, pelo surgimento, inclusive, de inúmeros autores, né, escritores, que vão conceber em suas obras, né, assuntos que desconsiderem essa natureza didático-pedagógica tão marcantes nos períodos anteriores. Atualmente, a literatura juvenil vem se desenvolvendo e vem se avolumando em vitrines, e não somente em vitrines em redes sociais, aí, principalmente com a questão dos microcontos, nanocontos, né? Além de uma ampla divulgação realizada pelos meios digitais que vão atuar na sociedade contemporânea, né? No entanto, Colomer vai observar que esse direcionamento se manteve em um espaço minoritário, né, pois a formação docente continuou sendo deficitária sob um viés literário, e as escolas e os seus métodos didáticos não tiveram transformações aí significantes. E dessa forma, apesar da expansão, né, do acesso aos livros, às bibliotecas, né, não ocorreu por parte dos docentes uma mudança de paradigmas, né, ao que tange a formação de leitura dos seus estudantes. Tá? Azevedo vai pontuar que a escola, indiscutivelmente, é o ambiente mais importante na mediação da leitura e formação de leitores, porque é neste ambiente que os estudantes podem aí estabelecer o seu contato, né, com os textos literados. Tá? Ainda na parte teórica, eu vou discorrer sobre o currículo, né, passando pela etimologia da palavra em si, até chegar à proposta, a definição proposta por Sacristan, né, onde ele pontua que o currículo ele é um projeto seletivo de cultura, cultural, social, político e condicionado, que preenche a atividade escolar e que se torna realidade dentro das condições da escola, tal como se acha configurada. Sendo assim, infere-se que, enquanto a escolaridade seja um possível percurso, um possível caminho, o currículo seja a bússola, né, orientadora, o nosso guia, né? Também vou tratar a questão da LDB, principalmente do artigo 26, né, onde os currículos devem ser complementados em cada sistema escolar, dialogando aí com a realidade em que os indivíduos estão inseridos, né. Trago também a questão do currículo paulista, né, no qual ele está disposto aí em 2 tópicos. Primeiro, uma educação à altura dos desafios contemporâneos e princípios para um currículo comprometido com seu tempo, né? Segundo, que também é dividido em 2 tópicos, onde ele apresenta uma escola que também aprende, o currículo como espaço de cultura, as competências como referência, a prioridade para a competência da leitura e da escrita, a articulação das competências para aprender e a articulação com o mundo do trabalho, né? Então, este currículo, a gente consegue perceber que ele foi elaborado, né, pensando numa sociedade que se transforma constantemente e que necessita, portanto, de instrumentos que proporcionem, né, o conhecimento intensivo para conviver e exercer a cidadania e aplicá-las ao mundo do trabalho, né? Na segunda parte do meu trabalho, é onde serão examinados os planos de ensino, né, dessa Escola Técnica Estadual do município de Tupã, e que, na verdade, está aqui como sendo do município de Tupã, mas esse plano, né, ele é válido para todas as ETECs, né, tanto que quando a gente vai criar o nosso PTD, né, ele é fixo, a gente não consegue alterar, ele já vem pronto no sistema. A única coisa que a gente modifica, e eu vou apresentar para vocês aqui, se der tempo, é a questão do conteúdo que vai ser abordado naquela dinâmica que já está sendo exposta, já está sendo fixada para a gente, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês o plano de pelo menos 2 cursos, e que, na verdade, ele é igual para todos, né? Tanto para o curso técnico, e aí o curso técnico de administração, que vai do 1º ao 3º ano, quanto para o curso de linguagem, ciências humanas e sociais, tá? E vai ser analisado também
2 ementas, né, da disciplina em que consta a literatura infanto-juvenil na formação de professores, para, então, contrastá-los, né, com esses planos de ensino e as ementas das disciplinas oferecidas pelas universidades, né, com a finalidade de refletir se os professores possuem os instrumentos necessários para potencializar o ensino de literatura no ensino médio técnico. Bom, aí, eu vou parar rapidamente a minha apresentação aqui, porque eu quero apresentar o plano para vocês, tá? Compartilhou, pessoal? Compartilhou. Ok. Então, aqui, esse plano, ele é igual tanto para o técnico em administração, quanto para a turma de linguagem, ciências humanas e sociais, quanto para turmas de linguagens, não, de ciências, matemáticas e suas tecnologias, e ciências e suas tecnologias. Tá? O plano de língua portuguesa, literatura e comunicação profissional, ele é o mesmo para todos. E aí que eu vejo alguns problemas. Então, como competência, né? Aqui eu peguei uma do primeiro ano, tá? Como competência, é uma competência. Analisar a língua portuguesa enquanto língua materna, geradora de significado e integradora da organização do mundo e da própria identidade. E as habilidades são 5, e não se altera, e a gente não consegue alterar isso, tá? Dentro do nosso plano do trabalho docente. Então, utilizar a linguagem como meio de interação social nas situações comunicativas de acordo com seus múltiplos objetivos, identificar e selecionar estilos e formas de expressar-se na modalidade oral ou escrita, adequados aos contextos sociocomunicativos, utilizar o discurso literário como instrumento de interpretação e intervenção no imaginário coletivo, é o único lugar onde aparece a literatura, utilizar terminologia e vocábulos específicos a cada situação e elaborar textos relacionados aos principais gêneros discursivos que circulam nas esferas acadêmicas e sociais, né? E aí é aqui nos conhecimentos onde nós professores conseguimos não alterar. A gente não altera essa parte que está fixa. A gente altera os conteúdos que vão ser trabalhados em cada uma desses tópicos, né? Então, aqui na parte da oralidade, temos aí os níveis de linguagem oral aplicados às situações formais e informais, os elementos da oralidade, os gêneros da oralidade, e aqui a gente encontra a literatura, né, em seminários, sarau literário, peças de teatro, contação de histórias de tradição oral, aula expositiva, entre outros. Depois, na parte de leitura e análise textual, temos os aspectos fundamentais, né, que são as pistas do texto, conhecimentos prévios, outras marcas linguísticas, etc. As etapas de leitura, né, que é decodificar, contextualizar, interpretar e aprender. Os gêneros textuais da leitura, e aqui a gente encontra a literatura novamente, né, romance e poema, mas temos outros, né, anúncio publicitário, contrato social, ata, contrato de trabalho, anúncio, entre outros. As tipologias sexuais e seus aspectos estruturais e gramaticais, né. Depois, os movimentos literários, e aí a gente encontra novamente a literatura aqui, em seus contextos históricos sociais, o texto como representação do imaginário coletivo e a linguagem como construção do patrimônio cultural linguístico, né? Depois, algumas outras partes que correspondem aí à elaboração e apresentação de texto, né, quanto aos seus aspectos estruturais e aos gêneros a serem produzidos, né? E, por fim, as terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos de cada área, né, do estudante, tá? De cada área técnica. E aí, retornando aí à minha apresentação, eu estou no tempo ainda? Tá, sim, 5 minutinhos. Tá, então vai dar tempo. Então, retornando aí à minha apresentação, a gente percebe que os planos de ensino analisados, né, permitem a confirmação do pressuposto que os currículos escolares priorizam o discurso mais racional, científico, em detrimento do caráter verdadeiro do ser humano, né, que é ambíguo, dialógico, né, subjetivo.
E ao não apontar diretamente os objetivos e as habilidades que devem ser trabalhadas a partir de textos literários, a escola, de uma certa forma, os estudantes, de uma certa forma, perdem uma grande oportunidade de se formarem enquanto leitores críticos reflexivos, né? Esses planos, né, podem, como vocês visualizaram aí, a literatura é colocada principalmente em segundo plano, né? Vai competir, e aí compete aí aos docentes, né, da língua portuguesa, a elaboração de um trabalho pertinente aos textos literários por meio de projetos, né, exteriores à aula normal, conduzindo os alunos por diferentes obras de literatura e contribuindo para os seus percursos de leitura, né? Sendo assim, os professores precisam não apenas ter uma boa formação sólida, né, mas também ter clareza da importância da literatura, né? Então, neste trabalho, empreendeu-se uma breve análise, né, das ementas das disciplinas oferecidas por 2 cursos de letras das universidades na região de Tupã, né, uma particular e uma estadual, né? A princípio, eu tinha pego 5, né, adicionando aí a Unesp, a USP, a Unicamp, mas daí eu retirei, eu coloquei só do local, né? Com o foco de identificar a existência das disciplinas que possuem o objetivo de capacitar os futuros professores de língua portuguesa a trabalharem os textos literários no ensino médio, né? Então, durante a pesquisa, foi possível verificar que ocorre a existência de disciplinas que tratam especificamente tanto da literatura infantil quanto da literatura juvenil, né? Mas não é possível afirmar que isso garanta aos professores de formação que essas disciplinas refletirão acerca da relação entre literatura e escola, ou se estarão preparados na missão de formar leitores críticos e reflexivos. Vale pontuar aqui, inclusive, que entre os sextos e os nono, entre o sexto e o nono ano, né, não existe a questão da literatura inserida aí nos planos, né? Então, os estudantes têm podem ter acesso à literatura exatamente para aquilo que eu falei anteriormente, né, para fins didáticos pedagógicos, né, não como transformador em leitores críticos e reflexivos, né? E aí, quando eles chegam ao ensino médio, né, existe essa... como é que eu posso dizer? Essa intolerância com a literatura, né? Um bloqueio aí com a literatura, de estudar literatura unicamente, né? Portanto, reforça-se aqui a superficialidade. Aqui a gente vai reforçar a questão da superficialidade de concluir somente analisando as disciplinas oferecidas por esses 2 cursos de letras, né? No entanto, embora seja bastante significativo, né, em ambos os cursos que eles possuam a disciplina obrigatória, né, a literatura infanto-juvenil, é necessário refletir acerca dos planos de ensino das escolas técnicas, né, pois os resultados dessa pesquisa são preocupantes. Isso porque um professor em formação que não entra em contato, né, com reflexões críticas sobre o letramento literário, por exemplo, e práticas leitores, dificilmente conseguirão elaborar um espaço onde é possível, de acordo com Petit, vivenciar tempos que sejam um pouco tranquilos, poéticos, criativos, e não apenas ser o objeto de avaliações em um universo produtivista, né? Pelo contrário, tem que a tendência aí em reforçar um ensino conteudista, pouco reflexivo, deslocado da realidade dos estudantes, né? Então, para que isso ocorra de forma efetiva, o docente de língua portuguesa e literatura deve estar consciente de seu papel, né, como aquele que auxilia no desenvolvimento da capacidade interpretativa dos seus estudantes, que permita tanto uma lúcida socialização dos indivíduos, como também a experimentação de um prazer literário, né, construído e consolidado ao longo dos anos que ele permanecerá nas escolas, né? Essas são algumas das minhas referências bibliográficas, e desde já, muito obrigado. Agradecer ao George. O George a gente conversa bastante e eu gosto dele porque ele tem
traz para a gente sempre a vivência da sala de aula. Então, a teoria ela não fica jogada, sabe? Assim, ele pega... e esse lance da escola técnica, que é importante, que é fundamental, né? Mas no momento que ela vai negligenciar a área de humanidades, e essa tendência está cada vez mais forte hoje, né? No estado de São Paulo, então, tiraram tudo que puderam em termos de filosofia, sociologia, literatura. No Mato Grosso do Sul também a mesma coisa. E, então, essa política de se padronizar um plano, né? Aí você já vê que já é uma coisa, ele tocou nessa questão da padronização, né? Quer dizer, uma coisa feita só para dar conta, para ser aprovado, né? E o pior, né? Vai subtraindo o que é essencial. Então, não é só uma coisa assim, vamos dizer assim, genérica, mas é um genérico que tem uma metodologia. No fundo, a gente percebe isso. Vai generalizando e vai enfraquecendo, vai tirando. A sensação que dá é assim, para que eu vou formar um cidadão reflexivo se aqui na minha escola eu quero formar um cidadão que vai trabalhar? Que vai para o mercado de trabalho, embora a gente consiga ainda, né, professor, contornar essas dificuldades, a gente dribla o tempo inteiro. Os professores da ETEC... Mas isso, Jorge, mas tem muita gente que não dribla. Os professores, assim, pelo contato que eu tenho lá, aqui na ETEC, a gente tem 5 professores de língua portuguesa, né? Então, assim, com exceção de mim, que tô mestrando, temos lá um professor especialista e todos os outros são doutores, né? Então, tão preocupados com a educação. Se você pegar aí esses estudos aí, essas provas, né? PISA, a outra, esqueci o nome, essas de cunho nacional e de internacional, a ETEC daqui de Tupã, ela está entre as 100 melhores escolas do país, né? Então, assim, mas os professores, a gente está driblando mesmo esse plano sólido que é oferecido para a gente, né? E trabalhando com materiais e tentando, né, na verdade, encaixar conteúdos nesses lugares, mas que prepare os nossos estudantes não só para o mercado de trabalho, mas que ele tenha aí, que desenvolva aí o seu lado crítico, reflexivo e humano, né? A gente não quer transformar seres humanos em máquinas. No começo, quando o Thiago apresentou. Antônio Cândido, você só leu o Cândido. Direito à literatura e pronto. É isso. Esse texto fala... né? É um texto tão pontual que... É muito pontual. Mas tá bom, parabéns. Obrigado. Então, a próxima apresentação é da Aline. Deixa eu abrir aqui o título. Bom, é a apresentação da Aline. Está aqui abrindo ainda os nomes da apresentação. Mas, Aline, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui ouvindo tantas pesquisas bacanas, tantas contribuições legais para a gente que se volta a pesquisar e a estudar literatura infantil e juvenil. Eu me chamo Aline, sou doutoranda em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Minha fala de hoje, ela diz um pouquinho sobre a minha dissertação do mestrado, mas fala também sobre a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo ainda agora no doutorado, estou no 2º semestre ainda, então eu estou ainda desenvolvendo, mas se volta também sobre essa mesma temática que eu me debrucei no mestrado. O tema dessa minha fala hoje é a literatura infanto-juvenil contemporânea, redefinindo protagonismos e abrindo espaço para representações femininas contra-hegemônicas. Bell Hooks, em O Feminismo é para Todo Mundo, publicado pela editora Rosa dos Tempos, em 2018, dedica um capítulo para se debruçar sobre a educação feminista para uma conscientização crítica. Eu gostaria de iniciar essa fala com um trecho onde ela escreve: a literatura infantil é um dos locais cruciais para a educação feminista, para a conscientização crítica, porque, com frequência, os pensamentos retrógrados sobre gênero continuam sendo a norma nos parquinhos.
É nesse período que crenças e identidades ainda estão sendo formadas. A educação pública para crianças precisa ser um local em que continuemos a criar currículos sem preconceitos. Os estereótipos em torno do gênero são tão profundamente em nós incutidos que, para corresponder a eles, muitos veem-se forçados a silenciar traços da personalidade, desejos e aptidões. Numa sociedade em que nos foi negada a possibilidade de troca ou de deslizamento de papéis entre um homem e uma mulher, foi preciso se levantar contra os violentos e dolorosos processos de domesticação para alterá-los. As crianças, cuja compreensão de mundo escapa a esses enquadramentos, foram, historicamente, os principais alvos da educação, da moralização e da vigilância quando se observa a genealogia da história na infância no Ocidente. O crescente questionamento por parte do feminismo negro acerca da homogeneidade excludente expressa por meio da literatura, que continuadamente trazia representações femininas que reforçavam universalizações e anulavam possibilidades de escolha para as mulheres, ao passo que as silenciava e invisibilizava, orientou um processo de reflexão sobre o impacto dessas personificações na vida real das gerações que cresceram lendo essas histórias. O mercado, que tinha como foco apenas os consumidores brancos, o que chamaria de racismo econômico, também precisou se dar conta da necessidade de passar por alterações quando se confrontou com editoras independentes e com um público leitor e consumidor que demanda por representatividade. Apesar das muitas conquistas feministas e de movimentos em prol da promoção da diversidade, ainda encontramos uma vasta quantidade de obras literárias, infantis e juvenis que reproduzem e disseminam personificações rasas em torno da figura feminina. Não raro, ainda precisamos questionar e barrar obras de cunho racista e machista voltadas à infância. Um exemplo ocorreu recentemente, especificadamente em setembro de 2021, quando o público tomou conhecimento através da disseminação da obra ABC da Liberdade, de autoria de José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta, publicado inicialmente pelo selo Alfaguara e incorporado ao catálogo da editora Companhia das Letrinhas, com uma narrativa que retrata a escravização do povo negro, como se ela tivesse reservado algum espaço para a felicidade. A obra, que passou pelo crivo dos editores e chegou às mãos dos jovens leitores, suavizava, através de personagens infantis negros que dançavam e brincavam acorrentados, um longo período de terror físico e psicológico infligido ao povo negro, cuja desumanização, como sabemos, perpassou a subjugação cultural, religiosa, infanticídios e que jamais, seja qual for a abordagem, deveria ter sido retratada com margem para brincadeiras infantis. Quando o assunto inundou as redes sociais, confrontados pela opinião pública, a Companhia das Letrinhas em publicação assumiu o erro, apesar de afirmar que todos os seus títulos passam por um grupo de profissionais dedicados à análise sensível das obras publicadas, reforçando o compromisso com a pauta antirracista, concordou que o livro em questão apresentava erros e problemas, lamentou o ocorrido e então iniciou o processo de recolhimento dos livros distribuídos ao público. Sobre o que motivou a publicação do mesmo, a editora afirmou que a obra foi incorporada automaticamente quando a editora Objetiva foi adquirida pelo grupo em 2015, não tendo, portanto, processos sistemáticos para a releitura de títulos antigos que pudessem, abre aspas, impedir que livros incompatíveis com nossos valores fossem relançados automaticamente, aspas, segundo a nota publicada no Instagram da editora. A Companhia das Letrinhas pediu ainda que o público sinalizasse, caso tivesse adquirido algum exemplar do livro, para o devido recolhimento, afirmando que acredita na potência da literatura para o debate público. Esse exemplo nos mostra que a pauta feminista e antirracista é uma agenda necessária e constante no que tange à promoção de uma educação crítica desde a infância. Os desafios contemporâneos mostram que a relação entre interseccionalidade e educação confrontam-se, sobretudo, no que tange à equidade e à justiça social. Trago uma pequena citação de Patrícia Hill Collins e Silma Bilge, em obra intitulada Interseccionalidade, onde as autoras nos dizem que desenvolver consciência crítica sobre a desigualdade social, bem como sobre seu lugar de fala, é essencial para o pensamento, para o empoderamento pessoal e coletivo. Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido,
discorre acerca da educação bancária, que se refere a práticas pedagógicas pelas quais os estudantes dominam o conhecimento pronto, os fatos, os modos de pensar, exigindo dos alunos que aceitem acriticamente e reproduzam o lugar que lhes foi atribuído na hierarquia social. Estávamos falando isso agora há pouco com o colega George. A educação para uma consciência crítica é, de acordo com Paulo Freire, uma pedagogia contrastante. Essa pedagogia sugere uma maneira de analisar o mundo de forma crítica, fazendo perguntas difíceis, resolvendo problemas e apontando soluções. Sobre essa lógica, a escola deveria ser mais do que um espaço onde as crianças adquirem competências técnicas e capital social para se inserirem no mercado de trabalho, mas deveria ser um espaço que deve ensiná-las a criticar as hierarquias sociais vigentes que privilegiam sistematicamente uns em detrimento de outros. Ao passo em que a literatura infanto-juvenil deve ser permeada não por obras escritas para serem ferramentas didático-moralizantes, mas, como bem sintetiza Maria Teresa Andrueto em A Literatura Outra Revolução, por obras que sejam um redemoinho, sempre se desacomodando, que não se preocupem em apenas encaminhar no sentido oposto da reprodução dos rótulos e enquadramentos que os leitores e ou editores possam colocar nessa literatura, mas que busquem caminhos para permanecer em constante incômodo, em contínua construção e desconstrução, por meio de escritores e obras que forcem os próprios limites e afetem os seus leitores. Muito provavelmente, sem a avalanche de críticas promovidas através das redes sociais, a Companhia das Letrinhas não se posicionaria sobre a obra em questão, que continuaria sendo lida pelos leitores, tanto em espaços de construção de conhecimento, quanto fora deles. Esse senso de urgência ao analisar criticamente uma obra, seja ela literária ou não, um evento, uma fala, não importando o contexto situacional em que ela ocorra, percebendo, caso ela contenha traços racistas, sexistas, homofóbicos, ou que firam a existência de qualquer sujeito social, deve ser ensinado às futuras gerações para que possuam o conhecimento necessário para garantir que a igualdade de direitos seja uma constante social. Nesse respeito, editoras especializadas têm se empenhado em promover a ampliação de leitores por meio da diversidade e da representatividade, lutando contra as dificuldades de acesso ao mercado e publicando livros de autoria negra. É o caso, por exemplo, da editora Malê, cujos esforços têm sido direcionados em montar um acervo de literatura negra, da Masa Edições, que já completa seus 37 anos no mercado editorial, com mais de 100 livros publicados, consagrando-se como uma das editoras especializadas em literatura afro-brasileira mais antigas do Brasil, e da Padê Editorial, criada por Tatiana Nascimento. Histórias infanto-juvenis cuja autoria, narrativas e personificações femininas buscam trazer aos leitores visibilidades e textualidades contra-hegemônicas, permite criar outro tipo de relação social entre os gêneros, de forma a desconstruir as lógicas binárias, fomentar políticas interrogadoras e fortalece o debate acerca da importância da literatura infanto-juvenil na formação do imaginário infantil, adotando um posicionamento que visa explorar a literatura como espaço de identificação e construção de imagens transgressoras que alterem modos de olhar. Com o termo contra-hegemônicas, refiro-me a representações femininas que interrogam os padrões de gênero a partir da criação de personagens que rompem com o lugar esperado para as mulheres nas histórias infantis, que conversam com temas que dizem respeito ao feminino na atualidade, como a inserção no mercado de trabalho nas mais diversas profissões, a autonomia na tomada de decisões, uma fuga do lugar de fragilidade e passividade, além da criação de personagens que trazem ideais outros de beleza, que não se resumem ao padrão branco e eurocêntrico repetidamente reproduzido nas histórias de princesas. Como exemplo dessas obras contemporâneas literárias, dedicadas aos jovens leitores que trazem representações femininas dissonantes, eu gostaria de citar A Pior Princesa do Mundo, publicada em 2015 pela editora Paz e Terra, escrito por Ana Kemp, a obra Rainhas, publicada em 2018 pela editora Edúfiba, escrito por Ladijane Alves Souza, a obra Histórias de Niná para Garotas Rebeldes, publicada em 2018 pela VR Editora,
volumes 1 e 2, escrito por Helena Fabílio e Francisca Cavallo, Meu Crespo é de Rainha, de autoria de Bell Hooks, publicado em 2018 pela Boitatá, e, mais recentemente, Dandara, de autoria de Amanda Julieta, publicado pela editora Paralelo 13S. Obras que eu analiso na minha dissertação de mestrado e que introduzem esse estudo aprofundado, crítico literário acerca dessas obras femininas que trazem representações femininas dissonantes. Sobre a análise crítico-literária dessas obras, eu me debrucei nessa dissertação de mestrado, como eu já mencionei para vocês, e a dissertação é intitulada Princesas, Guerreiras e Revolucionárias, repensando padrões de gênero e discutindo identidades por meio da literatura infanto-juvenil, que já está disponível para leitura no repositório UFBA, e agora, no doutorado, eu continuo me dedicando à escrita para crianças, mas dessa vez buscando estabelecer um panorama do mercado editorial infanto-juvenil brasileiro, realizando uma cartografia do que tem sido publicado pelas editoras brasileiras, previamente selecionadas, no período correspondente aos últimos 5 anos, de modo a analisar criticamente propostas de escrita que circundem a temática feminista e antirracista na infância, a partir de uma perspectiva interseccional, fundamentada na prática antirracista, e que entende a escola e a universidade como espaços que devem fomentar a pluralidade de ideias. Pesquisar sobre essa temática significa, sobretudo, reafirmar, no que se refere ao alargamento discursivo, a literatura infanto-juvenil como espaço político e não meramente didático e pedagógico. E significa também afirmar a educação feminista desde a infância como essencial, não apenas para a formação das meninas, mas também para o modo como outra concepção em torno dos gêneros permitirá aos meninos crescerem entendendo a necessidade de também lutarem contra as imposições do sexismo. Então é isso, eu espero ter conseguido passar um pouquinho dessa pesquisa para vocês, não quero me estender muito, mas qualquer dúvida, se quiserem trocar depois, mantenho-me à disposição. Eu fiquei encantado com a profundidade do trabalho, né, e com a pesquisa super atualizada, viu, Aline? Eu não sei se você conhece uma autora mineira chamada Betinha da Silva. Não, ainda não. Dá uma pesquisada, eu tenho o George pode até te passar depois o contato da Gislaine, que é uma orientanda minha, que está trabalhando essa questão aí também do racismo, né, Jorge? Então, seria muito legal a Aline e a Gislaine conversarem, porque vocês estão com referências, assim, são trabalhos totalmente diferentes, que pelo que eu percebi que você falou, está mais ligado à questão também do mercado, né? Sim, mercado editorial. Que é uma coisa difícil de pesquisar, né, Aline? Porque pesquisar mercado é uma coisa difícil, né, no Brasil, não é? Porque você tem que acessar bastante jornal, né? Bastante também, não só textos teóricos, né? Não é isso? O que tem sido publicado com essa temática nas editoras, buscar o catálogo. Exige esse trabalho de campo mesmo. Mas muito legal. Muito obrigado, eu que agradeço. Fico feliz do senhor ter achado legal a pesquisa. Não, eu fiquei assim... esse livro essa polêmica envolvendo o livro aí do José Roberto Toreiro, eu não conhecia. Assim, é tanta coisa na cabeça também que a gente não lembrava, entendeu? Acho que eu vi em algum lugar, mas importante. Parabéns. Obrigada. Tatiane? Essa foi a última apresentação, professor. Ah, é? Uhum. Puxa Então, vida. Encerramos. Se quiser falar Agora mais, debate, pode falar. Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Queria agradecer muito a Tatiane pelo apoio, né? Me desculpar por não ter participado das outras falas, dos outros encontros. Eu fiquei enrolado, tive uma banca, eu moro no interior de São Paulo, tive uma banca em São Paulo, então tive um trânsito aí longo, sabe?
E aí, conversei com o Thiago, me pedi 1000 desculpas a Eliane e o Thiago, porque, na realidade, eu não pude, dessa vez, participar de uma forma mais efetiva, né? Então, agradeço. Hoje à tarde já relaxei bastante, porque a gente como o Thiago falou, a gente que trabalha na questão também da estrutural da universidade é horrível, serviço burocrático, entendeu? Então, coordenação, essas coisas assim, se vocês puderem fugir, fujam disso, né? Porque é uma coisa que enche o saco, né? Só dá trabalho. E o que a gente gosta de fazer, de ouvir pessoas falando, né? Eu morei em Salvador na década de 70, em 78 eu morava em Salvador, morei 5 anos aí em Brotas, fim de linha de Brotas. E o racismo no Rio, em Salvador, é uma coisa impressionante, né? E cidades que tem, né, Aline, que era, né? Mas a desigualdade é uma coisa assim, né? A gente percebe isso, né? No Nordeste, de modo geral, eu sou de Maceió, de Alagoas, a gente percebe isso, né? Então, esse trabalho político que a Aline falou, né? De conscientização, é um trabalho diário, né? Um trabalho político mesmo, diário, com o Paulo Freire, né? Todo dia tá batendo no mesmo berimbau ali, dando, né, mostrando, ó, não é por aí, né? O caminho é outro, entendeu? Então, parabéns. Mais alguém, gente, gostaria de falar? A Marisa tinha colocado no chat sobre, falou assim, complicado o trabalho com a literatura, especialmente no ensino médio, né, por causa do vestibular, e ela é aluna de letras, ela pensa bastante sobre como lidar com isso, né. Na ETEC, nós criamos aí um projeto para poder trabalhar fora do horário de aula, a questão da literatura, né, voltada para os vestibulares. Alguns alunos também, junto com os professores, eles fazem monitoria, né, os que estão mais desenvolvidos em determinadas disciplinas, eles promovem um mini vestibulinho, assim, um mini cursinho dentro da própria ETEC, em horário alternativo, para os alunos que têm mais dificuldade, etc., e voltado para o vestibular, o que é bacana, né? Maritza, ainda esse ano passado, nós, os alunos de uma outra disciplina, ciência do Ricardo, nós fizemos, todos os estudantes fizeram cada um fez um artigo, né? E ainda esse ano a gente vai publicar um livro sobre de projeto, né, de literatura anual, mas com leituras semanais, né? Trabalhando diversas formas a literatura, né? E aí a gente vai estar trazendo aí muitas atividades para poder trabalhar com a questão da literatura no ensino médio e também no ensino fundamental, né? Tá para ser lançado já. Já foi para a editora, então. Talvez o vestibular seja o problema, né, da gente. A gente tem que trabalhar em função de alguma coisa. Isso que é duro. Nunca, né? Autônoma, né? Ela sempre obrigada, Jorge, pela resposta. Imagina, eu vou ficar de olho. Uhum. Eu fico pensando sobre isso, né? Você falou sobre... Depois, se você quiser passar seu contato, eu anoto e depois eu te indico. Ah, tá bom. Tá? Porque eu pensei sobre isso, sobre a questão literária, né? E o vestibular. É muito complicado, né? Uhum. E o lance das listas dos livros, né? E as cobranças, né, professor? Porque, por exemplo, a gente tem lista, aqui no interior, a gente tem a lista aí da Unicamp e da USP, né? A Vunesp, ela não utiliza de lista, e o Enem também não, né? Então, você, de uma certa forma, tem uma liberdade para se trabalhar com a questão das obras literárias. Mas existe a cobrança, né, por parte dos alunos. Eu acho que quando você tem assim, uma lista mais liberta, mais emancipatória, é legal até. Por exemplo, até pouco tempo tinham Racionais. Tem ainda. Muito legal. Né?
Até a forma como eles cobram a questão da redação, né? Eles cobraram, acho que em 2017, 2018, a redação era em forma de podcast, eles tinham que elaborar um roteiro de podcast. Né? Então, sai do tradicional, daquela estrutura fixa, né? Da dissertação argumentativa. Bacana. E, Marissa, depois, se você quiser passar o teu e-mail, assim que o livro for lançado, eu te aviso. Né? E a Aline, se você depois puder me passar o contato, para eu te passar para a Gi. Ela apresentou trabalho ontem aqui na Bralic, um trabalho muito interessante, inclusive. É legal, viu, Aline? Se você puder fazer esse favor aí, passar aqui para o Jorge, aí vocês vão conversando. E eu vou também pegando carona. Exato. A Mônica está quieta aí, quer falar, Mônica? Não, eu só vim ouvir me orientando, que é a Aline, e fiquei feliz em escutá-la. Eu sou Mônica. É isso. Legal. Você é professora aí da universidade? Isso. Que legal. Trabalha que disciplina, Mônica? Então, eu sou de literatura brasileira, né? Eu estou na pós-graduação de literatura e cultura, que a Aline está no doutorado. E o meu projeto, eu tenho um projeto que estuda literatura infantil mesmo. Eu estava com um simpósio, por isso que eu não consegui participar desse, cheguei aqui só para escutar a Aline mesmo. Prazer. Prazer também. Qual o seu nome? Porque está aparecendo Luísa. É porque eu estou com o note da minha filha, Ricardo. Ricardo, tá certo. Um prazer, Ricardo. Infelizmente, eu só pude escutar a Aline, aí eu não posso nem contribuir com nada. É por isso que eu te falei assim, quem sabe, né? Mas na próxima a gente conversa. Mas eu não sei se a Aline parabéns falou. Pelo trabalho, viu? O trabalho da Aline está muito, muito bom. Sim. Pena que o tempo é muito, né, muito restrito, a gente começa a conversar e vai, o tempo vai. Sim. Nós temos um projeto que é o Cartografias da Infância, vocês podem acompanhar pelo Instagram, Aline, não sei, mas aí a gente pode trocar coisas também. Vamos sim, porque... Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, embora o e-mail esteja porque eu estou inscrita também, né, junto com a Aline, mas de todo modo... Vou pedir para o Jorge salvar aqui para mim, aí depois a gente entra em contato. Sim. Tá? Que bom. Espero que na próxima vez a gente consigamos ficar no mesmo GT, né? É porque eu estava no GT de Literatura e Ensino, que eu organizei com o Marcel, da UFRJ, e a Cristiane, da UERJ. O Marcelo, eu acho que eu já participei já tomei eu acho, né? Porque eu acho que ele é amigo de uma amiga minha, acho que a Rosana Zanelato, lá de Campo Grande. Entendeu? Mas é isso. Então, Tatiane, você, se quiser finalizar, fica com você aí. Certo, eu quero agradecer, então, ao professor Ricardo, a todos que estão aqui. Foi um simpósio muito bom, muito produtivo. Então, vou encerrar aqui a gravação. Agradeço mais uma vez a participação de todos. E acho que a gente pode tirar uma foto. O que vocês acham? Perfeito.